Boa tarde. Obrigada, eu sou a Linda. Ok, eu sou a Vitorina Sacutonha. E a Vitorina, nós tomamos conhecimento que tens um projeto muito especial, mas antes de falarmos do projeto, eu queria saber um pouco de você. Me diz, quem é a Vitorina então? Por que a Vitorina se tornou essa mulher? Como isso aconteceu? E sendo que é alguém que tem um problema visual, então pode me falar um pouquinho de você? É possível? É possível. Falando um pouco de mim, quem é a Vitorina? A Vitorina é uma jovem senhora de 36 anos de idade, casada, né, com meu esposo. Tenho 3 filhos, sou mãe de 3 filhos. Sou natural da província da Huila, mas atualmente estou a residir aqui no Ambo, especialmente aqui na centralidade da Cala. Para falar de mim, eu sou deficiente visual total, né? Conforme vê, sou deficiente visual total e não adquiri a deficiência não de nascença, foi adquirida. Eu praticamente adquiri a deficiência visual aos 27 anos. Isto eu vivia ainda na província da Huila, estava na província da Huila há 27 anos. E foi um momento assim muito crucial na minha vida. Foi difícil, visto que adquiri num momento em que eu era praticamente já casada, já tinha minhas 2 filhas. Já tinha aquela vida ativa, Sim, trabalho, visto que não nasceu assim. sim, não nasci assim, eu tinha minha vida ativa, eu já trabalhava, fui professora do município de Clengues, na província da Huila, era professora. Casada, cuidava do meu lar, as minhas filhas eram pequenas na altura. Tinha uma que estava com 5 anos, a caminho de 6, a outra estava com 3 anos na altura. Então, foi um momento que me desestabilizou. Me desestabilizou muito, muito mesmo. Eu tinha já uma vida ativa em tudo. Então, ali veio uma estabilidade. E não tem como eu cair em depressão. Eu caí em depressão e não tive vontade de nada. Eu pensei que naquele momento praticamente a minha vida acabou. Eu não tinha nem onde começar. Se eu estiver sentada num sítio, eu não tive como dar o primeiro passo, né? Vou para onde? Vou fazer o quê? Como é que eu vou me movimentar de um lado para o outro? Tá tudo escuro. Tá tudo escuro. Fomos fazendo tratamento, fomos em vários sítios e infelizmente não tivemos muitos sucessos. E depois de tudo isso, passar por dificuldade, eu cheguei a um momento em que praticamente de tanto ficar sentada num sítio, ficar no quarto, raramente eu saía. Se saía, era talvez com um empurrão do esposo. Isso por causa da Vem depressão. para aqui. Sim, sim. Eu chorava muito. Eu chorava muito. Lá, o esposo é que acompanhou quase tudo, essa parte das lágrimas e choro. Porque Eu não me imagino eu no teu lugar. Mas perante os meus pais, os meus irmãos, eu me mantinha forte. Até ouvi uma vez a minha mãe perguntou se meus olhos não saem lágrimas. Porque eu me mantinha forte, isso por quê? Para que eu não suportava ver o sofrimento dos meus pais. Eu preferia chorar por dentro quando estiver perante eles, para que eles praticamente não sentissem, né, aquilo que eu são pais. Todo pai sente, no momento desse, depois meus pais são muito sensíveis. Eles Eu quero nos saber cuidam um muito. pouco como que essa cegueira surgiu, como é que aconteceu? Veio de repente, sentiu alguma dor, alguma coisa? Olha, ele aconteceu no momento em que eu fui trabalhar. Eu trabalhava no município de Clengues, praticamente. Eu dava aulas ali. Então, vi uma noite em que eu fui para dar aula. Eu lembro muito bem que foi no dia 3 de agosto de 2016. Eu fui para dar aulas, para dar provas. Foi numa época de provas. Praticamente no dia que fomos lá, foi numa segunda-feira, fomos lá para dar aula na noite de segunda para terça.
nós estávamos assim a dormir no quartinho das professoras ali, éramos 3 professoras. Então estávamos naquele nosso cantinho onde dormíamos o quartinho, assim, ao lado de uma turma. Praticamente o quartinho onde nós dormíamos partilhava a parede com uma turma ao lado, né? Então, de repente, quando eram lá para as 0 horas, nós sentimos praticamente a porta do dormitório. Alguém que parecia ter um molho de chave na mão, a fazer aquele momento, parece que está a tentar abrir. Parece que está a tentar. Mas o estranho é que aquelas portas, praticamente, com empurrão, é dos municípios, lá nas comunas, praticamente nas comunas. Não vou aqui espelhar o local, né, para não poder expor o local, né? Então parecia que aquilo com um empurrão, aquela porta abria. Mas parece que era só para nos assustar. Então ele movimentava a porta com um molho de chaves ali, é que não entrava e é que não ia. Durante muito tempo. Então nós ficamos ali com aquele medo. Depois de repente nós praticamente, ele sai dali, a pessoa sai dali. Ouvimos o movimento das carteiras na parede ao lado, que parece que todas as carteiras eram empurradas de um lado para outro. Aquele barulho, empurrando as carteiras, a carteira parece que se movimentava. E depois, aquele medo todo, e foi fazendo esse movimento, vem na porta, vai lá, empurra as carteiras, bate a janela. Foi desde as 0 horas, praticamente, até lá para as 3 horas, quase 4 horas. Então, aquele foi um momento de muito pânico. Na altura eu estava com a minha filha, a segunda filha, na altura ela estava com 3 anos, eu levava ela, tinha outra colega também estava com o bebê, a outra que estava aqui sozinha. Então foi um momento de muito pânico e eu já era hipertensa, havia adquirido hipertensão na gestação da minha segunda filha. Só que depois do parto eu já nunca mais controlei, eu achei que talvez depois do parto a hipertensão já havia passado ou já havia sido então, assim, ultrapassada. Síndrome do pânico, você contraiu o síndrome do pânico, isso, a pressão arterial normalmente ele provoca cegueira. Ela provoca cegueira, tá vendo? Porque nós sabemos que a visão vem do cérebro, não é? Sim. Isso. Então, logo que a pessoa entra em pânico, a pressão altera e você apanha a cegueira visual. Agora, eu queria saber mais um pouquinho, como é que conseguiu se superar até o ponto de ter esse projeto, que vamos saber também, vais contar um pouco desse projeto, né? Só explicar assim um pouquinho, acho que temos não sei quantos mais dias que vamos vir aqui para terminar essa sessão, né? É a primeira, não é a última. Ok. Sim. Então, como é que conseguiu se superar para ser esta mulher que você é, forte, né? De força, visto que não nasceu assim e isso podia te dificultar em alguns trabalhos que você tem feito. Onde é que surge a minha superação? Eu, quando falo de superação, da minha superação, não tem como não incluir o meu esposo. A minha família, meus pais e meus irmãos sempre me apoiaram muito, muito, muito. Mas quanto à minha superação, eu falo mais do meu esposo, por quê? Porque ele me incentivou muito. Eu praticamente, naquele momento, conforme eu já disse, eu não tinha onde começar. Não tinha como começar. O meu esposo, ele às vezes ele pegava o telefone, ele investigava, ele entrava nas redes sociais, investigava, enviava mensagem em certas clínicas, centros de apoio, centros de reabilitação e apoio brasileiros e outros países, praticamente do PALOP, né? Que falam português para melhor entendimento. Baixava vídeos assim de motivacionais, de superação para poder me mostrar. Ele fazia isso por quê? Para ele poder me entender, né? Para saber como lidar comigo, porque na época ele também era jovem. Nós também éramos crianças, né? E não sabíamos lidar com uma situação dessa que de repente assolou a nossa casa. Então, ele foi procurando vídeos, entrando em contato com centros, para poder ter conhecimento de como ele vai lidar comigo e como ele pode me ajudar para ter uma boa superação. Para ter uma boa superação, porque a primeira coisa, eu mesmo me recusava a superar. Eu tinha um autopreconceito, eu não tinha vontade de superar, porque às vezes quando isso acontece. Sim, porque às vezes quando ele vinha com métodos para me superar, eu lá, faz isso aqui, vamos fazer junto.
vamos organizar junto a tua roupa por cores, vamos fazer junto aqui na cozinha. E eu vi o esforço que ele fazia. Houve um momento que eu olhava, eu não queria, mas depois houve um momento que epa, eu disse a ele, eu não disse a ele, né, mas depois comecei a cooperar com ele, a fazer as coisas, ir para a cozinha, lhe ajudar a cozinhar, e para às vezes em casa, né, organizar a roupa, e quando ele tiver a fazer, apesar de que tínhamos sempre as nossas irmãs, tem a minha irmã que sempre estava em casa, uma irmã dele também que os dias de semana ficavam conosco em casa, mas os fins de semana iam, e nós ficávamos simplesmente os dois. Então foi aquele momento que ali surgiu a minha superação. Um dia eu levantei, eu disse, "Oh, hoje vou para a cozinha, vou tentar fazer alguma coisa." Então me levantei, fui para a cozinha, pedi a panela, coloquei ao fogo, pedi a fubá, coloquei. Então ali consegui fazer um fungo, uma papa, né? Uma papinha. Ou se conseguir fazer a papinha, eu consigo fazer o fungo. Ali fui me treinando quanto ao trabalho doméstico. E hoje eu não sinto falta de nada aqui. Não. Quanto ao trabalho doméstico, nada. Eu faço tudo, cozinho tudo. E agora, no lado profissional, eu fui professora e desde que eu tive a deficiência visual, eu deixei de dar aulas. Mas depois estava me sendo difícil se readaptar no Lubango. Eu pedi ao esposo que eu lá gostaria de sair daqui do Lubango e viver num outro sítio, porque às vezes me é difícil cruzar com pessoas conhecidas, me perguntarem, oh, ainda não estás bem? Aquilo com voz assim de pena, isso me retrocedia. Então eu pedi ao esposo que me levasse para outro sítio. Eu não quero mais estar aqui na Uila, eu quero para outro sítio. Foi que acho que Deus ouviu o meu pedido e surge, o meu esposo trabalhou no Lubango. E no mesmo mês, praticamente, lideram uma proposta de transferência. E por coincidência, calhou aqui no Ambo. E o Ambo é um sítio onde praticamente eu já conheço. Eu, quando tinha a minha visão normal, a última vez que eu vi para o Ambo foi em 2014. Inclusive, essa centralidade onde eu estou a viver agora, eu já vi de longe. Estava a ser construída naquela época, a última vez que eu vim para ali. Até, inclusive, perguntamos o que é aquilo tão construído lá. Alguém que vive aqui disse, olha, é uma centralidade. Eu nunca sonhei que um dia estaria a viver aqui. Então, nós viemos para aqui e aqui eu consegui me superar. Por intermédio, profissionalmente, a minha autoestima levantou mais, o esposo também me ajudava. Consegues dar aula? Consigo. Tens dado aula? Tenho dado aula. Sim, ali por intermédio da Mariette. A Mariette é uma amiga que nos conhecemos na centralidade de Loção, é psicóloga, é professora de linguagem gestual e ela é professora de ensino especial. Ela vinha sempre em casa, ela Vitor, você ainda é jovem, pode voltar a trabalhar, não é inválida, pode voltar. Eu, no momento, quando ela me dizia isso, eu me sentia muito irritada, mesmo estar tirando ela de casa, mas só no coração, mas eu neguei muito. Mas depois de um ano, eu mesma que liguei para ela, Maria, eu quero trabalhar. Eu vou conhecer o ensino especial. Então, a Helena me levou para o ensino especial, fui lá, fui ver outras pessoas. Eu fico lá, tem pessoas com licença visual total, estão dando aula normalmente. Tem alunos, tem pessoas que também estão em uma situação mais precária que a minha. Então, por que eu me escondo se eu tenho algo para dar? Então, desde ali eu fui ao ensino especial aqui do Ambo mesmo. Comecei como aluna. Eu comecei a trabalhar com a professora Zuvanice. A Zuvanice foi uma amiga e professora que me percebeu praticamente. Me ensinou os primeiros pontos do Braille, foi aprendendo o Braille. Sim. E ali, depois de aprender, eu comecei também a ajudar as professoras de ensino especial como voluntária, né? Nas turmas, a ajudar as criancinhas também ali na alfabetização do Braille. E foi assim. E praticamente agora, né, este ano, praticamente, o ano passado, é que me surgiu uma organização daqui também não governamental, é que me contratou, né, a partir da organização da ANCA, que eu também participo, da ANCA, que praticamente trabalhamos com pessoas com deficiência visual, lá era como, praticamente eu trabalhei, estava lá como, eles chamam de... Eu era membro praticamente da organização,
Então surgiu a necessidade de uma organização que estava fazendo alfabetização de Braille, um projeto de alfabetização de Braille. Então convidaram alguns professores para irem dar aula que dominam Braille, para darem aula em alguns municípios. E eu calhei no município do Longonjo. Uau. Então, desde ali, eu estou trabalhando com aquelas pessoas ali, e tem sido uma alegria, porque nós lá não só levamos a atividade acadêmica, mas também aquela social, motivacional para aquelas pessoas. E eu praticamente, ultimamente, me apaixonei em trabalhar com a pessoa com deficiência visual. E eu praticamente não trabalho só por remuneração, né? Mas eu trabalho mesmo por amor à camisola. Por amor à camisola e por amor a estas pessoas. E eu digo, se Deus me deu a oportunidade de viver 27 anos olhando, conhecendo as coisas, fazendo as coisas. E nesse momento, aos 27 anos, me levou para essa área. Porque se calhar ele sabe que eu tenho algo a dizer, eu tenho algo a fazer para pessoas que nunca viram nada ainda neste mundo, nasceu deficiente visual total. E nesse momento são deficiente visual, estão ali, não conhecem nada. Então eu já tive uma visão, se calhar posso levar mais práticas para eles. Então eu ultimamente eu estou lá a trabalhar com eles, e não só com ele, mas com tantas outras pessoas com deficiência visual aqui a nível do AMBO. E tem sido bom, porque na medida em que eu vou ajudando eles, sim, eu também me ajudo a superar. Porque até o momento em que eu me esqueço que sou deficiente visual total. Começas a fazer as coisas como se fosse tudo na normalidade. Tudo na normalidade. Ela até me pergunta, a professora mesmo é deficiente visual total? Eu disse, sou. Realmente, eu também fiquei a observar quando entramos, parece, acho que sou um pouquinho. Não, nem um pouquinho, é mesmo total. É mesmo total. E para lutamos, a família lutou até no que pôde, até no momento Deus permitiu. Se Deus permitiu, então vamos avançar. Então essa foi mais ou menos superação. Trajetória de superação. Agora, o projeto, agora vamos falar mais um pouco do projeto. Esse projeto é como? Como é que surgiu? Como é que começou? Quero saber um pouquinho o nome do projeto, qual é o fim desse projeto, né? É para ajudar quem? Como é que é isso? Não, precisamos entender um pouquinho. O projeto praticamente é mesmo voltado à pessoa com deficiência visual, né? Especialmente a pessoa com deficiência visual total. O tempo que eu estou aqui no AMBO, praticamente a trabalhar com pessoas com deficiência visual total, e não só no ensino especial. O ensino especial não fiquei ali por muito tempo, não era ser efetiva, né? Era simplesmente professora voluntária, no princípio fui aluna, depois fui professora voluntária. E depois eu me superei mais aqui na organização da ANCA, onde eu trabalho também. É uma organização também que trabalha com pessoas com deficiência visual. Então nós visitamos vários sítios. Nós vamos a municípios. Nós temos feito visitas domiciliares com esse pessoal da ANCA. Temos feito, onde nós ouvimos ter pessoas com deficiência visual, nós vamos até lá, principalmente para levar mensagens de superação, para levarmos motivação e dizer que apesar da deficiência visual, nós temos uma vida aí. Então, nós fizemos isso, e eu fui vendo também as pessoas com deficiência visual, eles carecem de mais oportunidades. Se formos a ver, nós temos todo o deficiente visual total que trabalham na função pública, principalmente, só são professores. Se não forem da educação, não são mais de nenhum sítio. Isso porque ele não tem outras formações, não tem outras formações praticamente que podem lhes tornar mais profissional, né? E que podem lhes dar mais uma liberdade de escolha profissional. Mas eu vi que isso é só em Angola. Isso é em Angola. Em Angola, praticamente, que eu conheço. Eu já vi, sim, é verdade. Só em Angola que eu conheço. Não sei se outros países africanos. Outros países, eu já vi deficiente visual informático. Sim. Eu já vi. Não sei, já vi mesmo. Cá em Angola? Angola não, fora. Sim. Mas eu acho que Angola parece que tem, né? Tem. Tem já, também tem.
Yeah, então, nesse momento, a Vitor quer um apoio, né, Sim. para esse projeto. Sim, nesse momento aqui em Angola, às vezes, aqui tem sim, senhora, pessoas que já fazem, mas é raro às vezes encontrar, e é raro encontrar um centro próprio para que essas pessoas com deficiência visual que tenham também. As pessoas com deficiência visual, poucas têm possibilidades. Sim. Poucas têm possibilidades. Eu, por exemplo, posso, como professora, ou alguém que é professor, ele pode ter possibilidade de comprar um computador e pagar, né, um professor domiciliar ou pagar para um centro de informática que ele possa fazer aula de informática gratuita, né? Sim. Mas há pessoas vulneráveis que não têm essa Não possibilidade. não tem condição para Não pagar. tem essa... Então, é por essas e outras que eu escrevi o projeto Olhar pelo Som. Ok. O nome do projeto Esse foi o nome chama-se do projeto, Olhar pelo Som. Olhar pelo som porque nós não vamos só nos focalizar na informática. Nós também vamos nos focalizar na música. Na música por quê? Porque todo deficiente visual, ele trabalha com som. Ele não está vendo onde é que você está, mas ele acompanha o som da tua voz. Ele não sabe onde é que estão, quem que está tocando, mas ele acompanha o som da música. Ele vai trabalhar com informática, com computador, né? Mas ele, para trabalhar com o computador tem teclas. Para que ele saiba que onde apertei letra A, ele vai precisar do som dessa tecla. Mas para tal, existem programas específicos para instalar nesse computador para que ele consiga adaptar-se a trabalhar com o som do computador. Acho que o programa tem um programa ali que os informáticos dominam melhor, que praticamente eu converso com muitas pessoas brasileiras, às vezes deficientes visuais, e outras que têm centros no Brasil, que a informática ela já está super avançada. Eles já não usam mais o braille para nada. Então, nesse momento, o projeto é voltado especialmente à informática. E mais uma pergunta, em que ponto a Vitor quer chegar com esse projeto? Quer que esse projeto seja estendido só aqui no Ambo ou fora também da província do Ambo? Praticamente, eu gostaria que esse projeto fosse estendido em toda Angola. Nós queremos... Isso por quê? Porque ultimamente a base de tudo agora está na informática. Sem informática agora não somos quase nada. Tudo agora é digitalizado. Então, eu gostaria que esse projeto fosse estendido em toda Angola, não só nas organizações, mas também fosse aplicado nas escolas. Nas escolas públicas, não só nas privadas, né? Que se sentir, porque se forem dar uma volta às escolas, isso tanto colégios e tudo mais, no currículo escolar tem aula de informática. Mas as pessoas com deficiência visual, tanto nos centros de no ensino especial, não tem aula de informática. Por quê? Aqui no Ambo? Eu não, aqui no Ambo já constatei pessoa com deficiência visual, não sei o superior, né? Mas onde eu estava ali não tem. E ensinos primários também não tem. E se tiverem, essas pessoas com deficiência visual precisam de uma atenção especial. Então, o meu projeto... Você que eles têm que ser formados numa escola especial. Sim, numa escola especial, para que eles também consigam se adaptar. Se formos ao superior, ao ensino superior, nós também temos deficiente visual total no ensino superior. Ele provavelmente também tenha entrado para as aulas de informática, mas até hoje nenhum deles consegue dominar o computador. Por quê? Porque ele precisa de um professor especial. Acho que falta mesmo de profissionais. Sim, falta de profissional. Um professor especial para poder dar um acompanhamento bom a essas pessoas. E depois também não só quanto à informática, seria muito bom. O meu projeto é para que tenhamos um centro mesmo especial para pessoas com deficiência visual, tanto crianças, a partir dos 5 ou 10 anos em diante, para que eles cresçam já com essa adaptação, conforme no exterior, porque é muito difícil alguém que já viveu, já é técnico superior, de repente lhe dar um computador, né? Vai ser difícil. Então, o projeto praticamente é esse, é criar uma escola de informática para pessoas com deficiência visual. É como se fosse
um centro de apoio, uma área de apoio, né? Não digo bem centro, é uma organização de apoio, né? De informática para pessoa com deficiência visual. E para terminar, né? Eu queria fazer só a última pergunta. Como é que consegues usar as redes sociais? Como é que se interage? Já que estás a falar muito do mundo digital, vejo que queres que o deficiente visual querem sejam formados na área, né, da informática, para que consigam, né, fazer o que eles precisam fazer. Isso. Okay. Como é que consegues lidar com isso? Antes de perder a visão, eu já sou fã de informática. Eu manejava normalmente o computador, eu manejava normalmente o telefone digital. E depois de perder a visão, me foi difícil. Mas ultimamente eu consigo manejar um pouquinho o telefone. O telefone, porque ele tem funções que talvez que possam. Ele até tem aquela função tem a acessibilidade, de acessibilidade, que facilita, às vezes, o uso da pessoa com deficiência visual. Tem alguma dificuldade, não dá para tudo, né? Sim. Mas é preciso, às vezes, ter um bom curso, né? Um bom acompanhamento para poder aperfeiçoar, né? Para poder aperfeiçoar. Eu uso, às vezes, normalmente, mas é mais no iPhone. Porque ele tem aplicativos que melhoram, que facilitam a manejar esse telefone. Queremos já terminar essa nossa primeira parte. Vitor, tem alguma coisa, uma mensagem de superação para outras pessoas que se encontram também nas mesmas condições? Eu quero dizer às pessoas que estão na mesma condição que a minha, eu só quero lhe dizer que eu também já tive depressiva. Foi difícil levantar, mas quando eu menti na mente, eu sou, principalmente para quem é mãe, para quem tem responsabilidade, principalmente de filhos, não é bom permanecer ali, porque chega um momento na vida você tem que decidir viver ou morrer. Sim. Porque na depressão onde estás, ali nesse chão onde você está a pensar na deficiência, que não és nada, que não podes fazer nada, ali estás a morrer aos poucos. Então, quando algo já sai do nosso controle, quer dizer que está sob controle de Deus. Então, vive o momento de vida que ainda te resta, mas viva feliz, aproveita cada minuto com seus filhos, com a sua família, tente levantar, dar o primeiro passo. Se eu conseguir, também irás conseguir. Realmente. Também irás conseguir. Então, nada está perdido. Só falta dar o seu primeiro passo. Amém. Também nós agradecemos a entrevista, né? Vamos terminar. O tempo é pouco. A vontade minha de ficar aqui falar, mas temos alguns minutos, né? Só para já terminamos. E eu agradeço pela disponibilidade, né? Pela coragem, pela tua superação, realmente. Mas eu tenho fé que essa tua cegueira um dia pode passar. Porque, segundo a ciência da medicina, a cegueira por hipertensão tem cura. Pode operar, sim, senhora. Temos os médicos especializados nessa área. E esperamos que continue essa mulher que você é forte e que teu esposo continue a ser o bom esposo que ele é. Normalmente isso não é normal, né? Não é para qualquer um apoiar nessa situação. Deus abençoe a sua família, rica e poderosamente. Obrigada.